Olá, seres de luz e arte, sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. No vídeo anterior, nós falamos de Castro Alves, o grande poeta lá da Bahia. E na saga pelo Nordeste de grandes poetas, vamos hoje para Sergipe. Vamos falar de uma poetisa porreta determinada. Espere só, mas olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para poder notificar toda terça-feira às 4h20 um novo aconchego eu vou publicar. É só chegar. Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando nos botecos seu poema predileto, a palavra bate certo no Cafofo do Leco. Oi, eu sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje, eu trago uma poetisa porreta. Ela se chama Etelvina Amália de Cerqueira. Minha gente, ela é danada, uma escorpiana que é contista, declamadora, jornalista, oradora e poetisa. Você não tem ideia do quanto ela viveu, a vivacidade artística e todo o contexto histórico, da data de nascimento até o seu falecimento, é história, hein? Mas vamos resumir aqui. Ela simplesmente nasceu em meados de novembro de 1872 e veio a falecer logo em março de 1935. Entre tantos poemas, entre tantas poesias, contos e textos literários, ela ficou muito conhecida pela construção de hinos escolares. Pois bem, história vamos contar aqui no Cafofo do Leco. Quando criança, Etelvina, aqui vamos chamar de Vina, ela convivia com seu pai, que era escrivão, José Jorge de Siqueira, e com seu irmão, que era José Jorge Siqueira Filho, ele conhecido no estado todo de Sergipe como um grande poeta, até porque ele fez parte de uma transição entre o romantismo e o parnasianismo. Nessa época acontecia o quê? Toda a era do abolicionismo. Então imagina uma criança naquela época que já gostava de ler, escrever, amava as palavras e todo o contexto histórico por trás fazia com que ela trouxesse para a vida dela uma vivência literária muito rica. Pois bem, a Vina, que era sobrinho do jornalista Francisco José Alves, onde amparou, onde incentivou, cuidou e fomentou toda uma militância literária naquele período. E o período que eu me refiro, gente, é entre 1870, 1888, 1890, é todo esse período que Etelvina constituiu dentro de si um repertório acadêmico e muito cultural. Vamos compartilhar histórias dela, hein? Agora preste atenção. Etelvina estudou toda a infância no interior. Itabaiana é a cidade onde nasceu. Na adolescência, ela foi para Aracaju, onde acabou se formando na escola normal como professora. Preste bem atenção, o período que estamos falando era o período da abolição da escravatura. Um contexto histórico super pesado. Ela se formou em professora em uma capital, onde pouco se falava, mas o contexto histórico fala muito mais. E poetas como ela cresceram junto no mesmo contexto. Pois bem, no período de 1885, o que foi que essa mulher fez, minha gente? Ela literalmente fundou uma escola particular, onde com os alunos pôde alfabetizar, ensinar, foi diretora e professora em pleno período abolicionista. Olha que incrível e revolucionário para a época. Mulher do interior, nordestina, era contra a abolição. Uma grande participação que Vina tinha em todo esse contexto histórico era justamente na Sociedade Libertadora Cabana do Pai Tomás. Quem criou essa sociedade foi o próprio tio dela. E qual era a finalidade? Ela, enquanto escritora, enquanto poetisa e educadora, alfabetizava as crianças que ainda não eram escravas e as que também já eram libertadas da escravidão. Nesse contexto muito íntimo e particular, no contexto histórico que estávamos vivendo, em 1888, 1889, ela ensinava para os alunos todo o discurso de liberdade, além de ler e escrever. Nesse mesmo período, ela proferiu o discurso dela de liberdade dentro da sociedade. O discurso, parte dele, é esse aqui. Desde o berço, foi o Brasil embalado pela canção do escravo.
O cântico converteu-se em pranto e em pranto em desespero. É muito sofrer. O homem não pode mais suportar o retalhamento de suas carnes e, mais que tudo, a bofetada. Do escárnio atirada diariamente aos seus brios. O escravo há de ser livre. Se Deus não ouve seus lamentos, se não chegam ao céu as suas dores, cumpre a mocidade corrigir o erro de Deus, na frase sublime de Dr. Tobias Barreto. Dentro da sociedade, o maior objetivo era libertar os escravos, além de educar, alfabetizar e agora um ponto especial, trabalhar a arte e o teatro como comunicação e consciência coletiva e política. A arte sempre está em qualquer lugar para resistir e existir. Elvina fez isso com muita maestria. Tobias Barreto, o qual ela admirava muito, por todo o seu contexto histórico, por toda a sua vivacidade e a sua literatura, logo depois que ele veio a falecer, ela, em prantos e em declame, escreveu este poema. Sequioso de carícias, entre os beijos do oceano, dormia em terras patrícias, vem um grande sergipano. Exulta o pátrio ou teu solo, treme de tamanha emoção. Vais receber em teu colo os manes de nosso irmão. E lá, da plaga florida, onde sorvestes em criança os haustos fortes da vida. E os eflúvios da esperança, vem de quebrada em quebrada, melopéia harmoniosa, quem sabe, talvez cantada por sua mãe carinhosa. Eu te Elvina, em memória a Tobias Barreto. Pois bem, minha gente, pois é, hoje vamos a Sergipe. Obrigado por estar aqui comigo até agora, mas preste bem atenção, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, ativa o sininho para notificar, porque na próxima terça, um novo aconchego eu vou compartilhar, às 4h20, é só chegar. As inscrições de tudo que eu falei, vou deixar aqui no comentário. Curte, comente, compartilhe. E não esquece desse nosso aconchego. Axé. No aconchego de hoje, eu trago uma poetisa lá do interior de Sergipe. Esses ganchos deixa aí, não tem problema. Era o período do abolicionismo. Não acredito, estava indo tão bem. Abolicionismo. Vem de quebrada em quebrada, melopéia harmoniosa, quem sabe, talvez cantada por sua mãe carinhosa. Não ficou legal, né? O poema, né? Eu acho que eu errei 2 palavras.